Veja, uma outra coisa que é fundamental, é importantíssimo saber dentro da ciência dos materiais é a relação que existe entre propriedade, estrutura e processo. Vamos ver isso daqui com um pouquinho de calma, que é o seguinte. Primeira coisa, todo material ele sofre ao longo da sua vida processos de fabricação. Seja ele um processo de laminação, seja uma estampagem, seja uma usinagem, seja uma soldagem, seja um tratamento térmico, tudo isso seriam colocados dentro do que nós chamamos de processo de fabricação. No entanto, é o seguinte, toda vez que o material sofre um processo de fabricação, ele tem um impacto, existe um impacto em sua estrutura. E quando eu falo estrutura, entenda o seguinte, a estrutura é a característica do macro ao átomo, tá? Ou seja, esse material de algum modo sofre mudanças estruturais. Pode passar da macroestrutura para a microestrutura ou para a estrutura atômica. Esses impactos, eles acabam modificando, ou seja, esses processos, acabam modificando a estrutura do material em todos esses níveis, tá? Agora, um detalhe interessante é o seguinte, qual é a questão então? A questão é que quando você modifica a estrutura do material, você impacta diretamente na mudança das suas propriedades. E é isso que pra gente aqui é muito importante, tá? Por quê? O que são as propriedades? As propriedades nós podemos classificá-las como as propriedades mecânicas, elétricas, magnéticas, térmicas, ou seja, existem as categorias de propriedades físico-químicas. O que acontece é o seguinte, toda vez que um processo de fabricação altera a estrutura do material, nós alteramos a propriedade. E a propriedade é aquilo que mais nos importa quando nós queremos o quê? Aplicar o material. E aplicar é desempenho. Ou seja, aplicar o material é prever ele para realizar uma certa tarefa, ou seja, desempenhar uma certa tarefa. E o que acontece é, veja que o desempenho, ou seja, a aplicação do material está diretamente relacionado ao processo de fabricação. Tudo isso está ligado, tudo isso está linkado, do começo ao fim. Ou seja, um processo de fabricação inadequado leva um material a uma estrutura, a uma propriedade inadequada e, logicamente, um desempenho ineficiente. Então, o que acontece? Para que a gente possa prever um desempenho correto, nós precisamos, antes de mais nada, prever um processo de fabricação correto. Beleza? Pois só assim teremos a estrutura desejada, a propriedade adequada e, então, o desempenho eficiente. Beleza? Ok. Base da ciência dos materiais que eu estou falando aqui com vocês. Tá bom? Agora, olha só. Para a gente deixar bem claro isso que eu estou falando, eu vou pegar um exemplo. Vamos pegar o caso do aço SAI 1045, 1045, tá? Esse aço é um aço ao carbono comum, tá? Basicamente não é um aço liga, é um aço ao carbono com 0,45% de carbono. É isso que significa esse 45 no final aí, 0,45, o centésimo percentual de carbono. Agora veja o seguinte, suponha que esse material ele passe por dois tratamentos térmicos diferentes. Aqui não vem ao caso, você não precisa ter conhecimentos profundos de tratamento térmico. É só para poder saber, só para poder fazer a correlação disso que eu estou falando entre fabricação, estrutura, propriedade e desempenho, tá bom? Então imagina lá que o material passe por dois tratamentos térmicos diferentes. O primeiro, uma normalização, e o segundo, uma têmpera, assim chamado de aço normalizado, aço temperado, tá bom? Veja o seguinte, no processo de normalização, o material ele vai atingir uma estrutura microscópica, um detalhe, essas duas imagens que eu estou mostrando para vocês são imagens microscópicas de um aço 1045 normalizado, tá? Essa primeira aqui, tá? Então o aço 1045 normalizado possui esta microestrutura, estrutura microscópica, e o aço temperado, esta microestrutura aqui. Beleza? Primeiro, aqui um detalhe também importante. Estas imagens que nós estamos vendo é foco da metalografia. São imagens, são micrografias metalográficas.
Esse curso a gente vai falar um pouquinho também sobre isso, apesar de que a nossa ênfase maior nesse momento será sobre preparações, tá bom? Esse caso aqui, nós temos lá o aço normalizado, o aço temperado. Essas estruturas alcançadas em cada um desses materiais, né, que foi submetido a processos diferentes, vai levar ao quê? Vai levar a propriedades diferentes. Esse que é o ponto fundamental aqui. Um aço normalizado alcança uma estrutura, uma microestrutura, diferente do aço temperado. Claramente, é só a gente observar as duas imagens. No entanto, isso vai levar, aqui é o ponto, a propriedades diferentes. Aqui vou deixar de uma maneira mais qualitativa, não quero quantificar aqui em si as propriedades, tá? Mas só para nós termos uma noção, pegando duas propriedades, dureza e tenacidade, que são propriedades mecânicas, tá? Um aço normalizado, ele possui uma dureza mais baixa do que um aço temperado, tá? Então, do ponto de vista de dureza, o aço temperado possui dureza maior. Lembrando que a dureza é a capacidade que o material tem de resistir à penetração, tá? Então, um aço de maior dureza é aquele aço que tem maior dificuldade de ser penetrado, por exemplo, por um outro material. O aço de baixa dureza aqui, nesse exemplo, o aço normalizado, é um aço que tem maior facilidade à penetração, se assim a gente fosse pensar na característica ou na propriedade dureza, tá? Outra característica interessante que a gente poderia comparar entre o aço normalizado e o aço temperado é a tenacidade. A tenacidade é a capacidade que o material tem de absorver energia no impacto. Então, um material normalizado, ele tende a ser mais tenaz, ou seja, ele é um material que consegue absorver energia, ele deforma plasticamente, que é aquela deformação permanente, ele absorve energia e consegue se deformar bastante plasticamente sem trincar, sem fraturar. Agora, o aço temperado, apesar dele ter uma dureza bem alta, ele não tem boa tenacidade, ou seja, ele não tem níveis altos de absorção de energia e ele tem baixa deformação plástica. Então note, aí você fala assim, puxa, mas nós partimos do mesmo material, o aço 1045. Esse material foi submetido a dois tratamentos térmicos diferentes. O que isso levou? A estruturas, a microestruturas diferentes, consequentemente propriedades bem diferentes também. Ok? Então esse ponto é crucial entender a relação entre processos, estrutura, propriedades e desempenho. Beleza? Trouxemos o exemplo do aço 1045, mas aqui isso vale para qualquer material, seja metal, polímero, cerâmico. Essa relação entre fabricação, estrutura, propriedade e desempenho é regra da ciência dos materiais. Tá bom?